igreja com voz, Senhor Jesus. Amém. Vamos começar a missão de trazer a palavra. O pastor quer pregar, mas essa correria aí, acabou que aprova o Senhor ser o pregador da noite. Mas amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês podem estender a mão para cá para me abençoar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite, Senhor, a qual estamos aqui na tua casa, Senhor Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha falar em nossos corações nesta noite, Pai. Pai, nós vamos tocar na tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Não é a palavra do Tiago, mas é a sua palavra, Deus, que vai ser lançada e que ela venha produzir frutos, Senhor Jesus. Pai, que os corações sejam um solo fértil, Pai, para receber a tua semente, Pai. Que veja a mesma venha germinar para os corações aqui nessa noite, Pai. Usa meus lábios, usa meu intelecto, Senhor Jesus, e traz tudo à memória, Pai, aquilo que eu li e aquilo que o Senhor quer comunicar à tua igreja, Pai. O Senhor me usa para comunicar, Senhor Jesus, porque nós podemos ter agendas, nós podemos querer fazer do nosso jeito, mas o Senhor é o dono da obra. É o Senhor que faz, é o Senhor que opera, e o efetuar também pertence a ti, Senhor Jesus. Então que o Senhor, Pai, venha fazer do teu jeito, Pai, e não do meu. Assim, Pai, eu oro, entrego a minha vida nas tuas mãos e meus lábios a ti, Senhor Jesus, nessa noite. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um culto de intercessão. Mas eu quero falar sobre fé essa noite. E é um culto de intercessão, mas a fé está ligada, porque quando a gente intercede, a gente tem fé. Que aquilo que a gente está intercedendo, por aquilo que a gente vai interceder, ou por alguém que a gente vai interceder, ela vai receber uma cura, ela vai receber aquilo ao qual nós estamos orando. Então nós precisamos ter fé, não só orar por palavras, mas de boca para fora, mas ter fé. Que vai acontecer. A fé, ela é um dos pilares, ela é um dos fundamentos do Evangelho. Então a palavra de Deus vai dizer também em Hebreus que a fé é a esperança daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente espera. Eu não posso estar vendo, mas eu espero que aquilo vai acontecer. Isso é a fé. É quando a gente ora e a gente não está palpando aquilo, a gente não está vendo, mas eu tenho a convicção que vai acontecer. E eu quero ler a palavra do Senhor dos irmãos, que se encontra lá em Mateus 8,5. Eu quero falar sobre o centurião. Todos já conhecem essa palavra, uma palavra muito conhecida. Tenho certeza que todos já conhecem, já leram essa passagem, já ouviram uma pregação sobre essa passagem. Mas eu quero trazer rapidamente para a gente alguns pontos sobre essa passagem aqui do centurião. Abram as vossas Bíblias em Mateus 8,5. Antes de ler Mateus 8,5, vou ler lá em Hebreus, como fundo de pano para a gente, Hebreus 11,1, não precisa abrir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 8,5. Lá nos diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno
recebeu em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e dizendo aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. É importante dizer que o centurião, ele era um oficial do exército. Ele era um comandante de um exército romano, de uma centúria, que ele comandava cerca de 80 a 100 homens. E o interessante é que nessa passagem, que o centurião, ele não era um judeu, ele era um gentio. Mas aquele homem tinha uma fé a qual até Jesus se admirou. Obrigado. Até Jesus se admirou da fé dele. É importante dizer que se alguém que não confessa a Cristo tem uma fé dessa, o que nós, como cristãos, temos que ter? Uma fé tamanha ou maior do que desse centurião. E a grande realidade é que muitas das vezes a gente não recebe, a gente não vê respostas de oração, a gente não vê o sobrenatural acontecendo na nossa vida, porque muitas das vezes a gente ora, muitas das vezes da boca para fora, não com uma fé tamanha para tocar no sobrenatural. Então, esse centurião tinha uma fé jamais vista em Israel, como Jesus falou. E Jesus conhecia todos, Jesus conhecia os pensamentos, conhecia as pessoas. Então Jesus tinha propriedade para falar isso. Em todo Israel eu não vi uma fé tamanha. Uma coisa que é importante ressaltar aqui é a humildade. Nós vamos aprender essa noite aqui alguns requisitos que esse centurião, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo judeu, mesmo não confessando a Cristo, mas ele acreditava que Jesus tinha uma palavra que poderia curar e que tinha autoridade. Quando o centurião fala: Senhor, basta uma palavra que o meu servo vai ser curado, você não precisa ir na minha casa, ele não estava agindo com uma soberba, mas aqui ele estava agindo com uma humildade, reconhecendo a autoridade de Jesus, que uma palavra curaria o servo dele. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, humildade. Porque muitas das vezes nós nos achamos que nós somos cristãos, nós confessamos a Cristo, e muitas das vezes nos achamos superiores a outras pessoas que às vezes não confessam a fé em Cristo. Mas muitas das vezes a pessoa que não confessa a fé em Cristo, ela toca em princípios, em fundamentos, até mesmo sem saber. E elas recebem assim mesmo sem saber, sobre o fundamento, sobre os pilares, elas recebem aquilo que às vezes ela pega e aquilo que às vezes elas fazem. E muitas das vezes o centurião, ele tem mais fé do que muitos cristãos. E nós precisamos ter a humildade, porque muitas das vezes nós nos achamos superiores, nos achamos bons, nos achamos eloquentes, achamos que uma oração com uma retórica profunda, bonita diante de Deus, é que vai tocar no coração de Deus. Mas não, é um coração contrito, humilde, é que toca o coração de Deus. É a nossa oração com humildade, é reconhecendo que Jesus é superior, às vezes se fazendo menor, para que Jesus, ele entre na nossa vida e opere um milagre, para que basta só uma palavra para o Senhor liberar um milagre, liberar uma cura. Outro ponto que a gente aprende
com o centurião é o amor ao próximo. Porque ele tinha muitos soldados ao seu dispor. Então, por quê? Um comandante poderia se importar com um soldado. Mas não. Ele se importou, ele foi até Jesus e pediu a cura do seu servo. Isso é amor. Muitas das vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, nós professamos a Cristo e não demonstramos esse amor ao próximo. Nós não nos importamos com o outro, com o próximo, não oramos pelo próximo, não pedimos uma cura ao próximo. Quantas pessoas já ficaram doentes aqui? Muitas das vezes nós não oramos, nós nem ligamos para perguntar como o outro está. E a gente não se importa com o próximo. Então, precisamos ter esse amor, demonstrar esse amor pelo próximo. Orar um pelos outros, pedir cura, livramento, salvação pela vida das pessoas, demonstrar amor ao próximo. Mas demonstrar amor ao próximo não é porque o outro merece, porque muitas das vezes a gente entra nessa questão do merecimento. Às vezes nós não oramos, não vemos o irmão aqui, e muitas das vezes não oramos, não lembramos que temos irmãos em casa, agora nesse momento que não puderam vir. Mas será que na hora de a gente orar aqui, a gente lembra que o nosso irmão está em casa? Ah, irmão não veio na igreja, irmão não quer vir para a igreja. Mas muitas das vezes a gente nem sabe o que se passou. E aí a gente age como um julgamento e não coloca o amor na frente. Porque o maior mandamento de todos é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu profetizasse, ainda que eu tivesse o dom de línguas, o dom de cura, se não tiver amor, nada disso vale. Então, o amor ao próximo é se importar com o próximo, orar pelo próximo. E uma das coisas mais lindas que eu vejo nessa passagem é quando o centurião ele diz assim para Jesus, vou ler aqui no 9, porque também eu sou sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este, vá e ele vai. Mas só nesse pedaço aqui, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Irmãos, ele não vai dizer aqui que ele tem autoridade sobre as pessoas, ele vai querer dizer aqui que ele estava sujeito à autoridade. Ele só tinha aquela autoridade de dizer que um vai, outro vai, ele vem para um soldado, porque alguém otorgou essa autoridade para ele. E ele reconhecia isso em Jesus, que Jesus curava, fazia milagres, porque alguém otorgou isso a Jesus. Que Jesus, ele tinha uma palavra de cura, mas acima dele existia um Pai que otorgou autoridade sobre a vida de Jesus. Ele reconhecia que Jesus tinha poder para curar, porque muitos obedeciam a Jesus, mas existia alguém acima dele que tem todo o poder. Glória a Deus. Então eu acho lindo isso. Mesmo ele sendo um chefe, um comandante, ele reconhecia que ele só tinha a autoridade porque alguém otorgou essa autoridade para ele. Sabe, eu e você estamos aqui como servos do Senhor, como os irmãos em Cristo, como filhos amados do Senhor Jesus, e nós temos essa autoridade que Jesus Cristo nos otorgou na cruz. Hoje eu e você temos livre acesso à sala do trono, nós podemos orar, podemos lançar uma palavra de cura, e essa palavra se cumprir, porque nós temos a autoridade também de fazer isso. E reconhecer que a autoridade máxima, mesmo nós temos autoridade para tocar enfermos, para curar enfermos, para curar leprosos, que essa autoridade vem do Pai. Aleluia. E que todo o poder, toda a autoridade está sobre ele. Então ele otorgou isso aos seus filhos. E esse centurião, ele via isso, mesmo ele sendo comandante, tendo homens a seu dispor, ele se humilhou diante de Jesus. Será que nós estamos nos humilhados diante de Jesus? Será que nós temos essa humildade? Será que nós temos nos prostrado diante de Jesus?
e pedindo cura, pedindo restauração. Nós precisamos ter humildade, amor ao próximo e reconhecer que toda autoridade foi dada a Jesus Cristo por meio do seu Pai, que é o nosso Deus, o nosso Pai eterno. Então basta uma palavra do nosso Deus que você vai ser curado, você vai ser tocado, que você vai ser restaurado. Basta uma oração, crendo com fé, que os nossos irmãos vão ser curados, que pessoas vão ser transformadas pela palavra de Deus. Nós precisamos ter essa fé, como do centurião, e essa humildade de reconhecer que nós não somos nada. Às vezes nós temos um cargo na igreja, e um cargo na igreja, o diabo não respeita um cargo. Ele não respeita o poder que tem sobre o cargo, porque o cargo te confere poder. Mas quando você tem intimidade com Deus, você tem autoridade. E é isso que o diabo ele respeita. É a autoridade que tem sobre a sua vida, que é dada por Deus. Não poder. Poder é importante. Eu posso falar assim como eu, o presbítero Antônio, o presbítero Paulo, pode chegar para o Jojó, pega a água lá atrás. Eu estou usando do poder que eu tenho como um presbítero, não com humildade da irmãos. Mas você acha que o diabo ele respeita isso? Não, ele respeita a autoridade, porque a autoridade não se ganha com cargo. A autoridade se ganha orando, jejuando, buscando ao Senhor, tendo uma vida devotada ao Senhor, reconhecendo que Ele é superior. Glória a Deus. Porque muitas das vezes porque a gente acha que a gente tem um cargo na igreja, não estou mandando direto para ninguém, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não tem isso no meu coração. Muitas das vezes a gente tem um pouquinho de poder em algum setor da nossa vida, pode ser na igreja, pode ser no nosso trabalho, em qualquer área. E a gente às vezes quer pisar nas pessoas, já não trata as pessoas com respeito, já achamos que somos superiores às pessoas, mas não, nós temos que ter humildade, independente do cargo, independente da posição que nós ocupamos na sociedade, em qualquer área da sociedade, nós temos que ter essa humildade, reconhecer que Jesus Cristo, Ele nos outorgou essa autoridade, e nós não podemos usurpar dessa autoridade, desse poder que Ele derramou sobre a igreja, para subjugar as pessoas, para pisar em pessoas, mas usar essa autoridade, usar esse amor que Deus derramou sobre nós em favor de outros também. Aleluia. Glória a Deus. Interessante que Jesus ele fica admirado com a fé do homem, desse homem, do centurião. Será que Jesus tem ficado admirado comigo, com você, pela fé que a gente carrega em Cristo Jesus, pela fé daquilo que a gente está fazendo, que a gente está esperando realmente que aquilo aconteça? Como está a minha vida, como está a sua vida? Será que nós temos exercido essa fé, que é um dos fundamentos do Evangelho? Se nós não tivermos fé, irmãos, nós não vamos ver o milagre de Deus acontecer. Nós não vamos ver prodígios e maravilhas. Porque a fé é importantíssima. Nós podemos trabalhar para o Senhor, podemos fazer tudo para Deus na casa do Senhor, mas o mais importante é a fé. A obra sem fé, ela é morta. Por isso nós precisamos exercitar a nossa fé. Nessa noite, uma noite de intercessão, que quando a gente for fitar esse culto, que a gente venha orar com fé, clamando, para que Deus venha trazer sobre essa igreja um tempo novo, um tempo de restauração, tempos de milagres, tempos de cura. Eu sei que todos nós temos a nossa vida, a nossa correria do dia a dia. Às vezes não podemos estar aqui na casa do Senhor, mas precisamos nos unir em oração.
Às vezes você não pode estar aqui um dia na igreja, mas ora na sua casa, bota o seu joelho no chão, ora pela sua casa, ora pela sua família, pelos seus. Tenha fé que a sua família vai ser restaurada. Às vezes aquela esposa que tem um marido que ainda não é crente, ora com fervor, com fé, que ele vai ser restaurado, que ele vai ser transformado, que um dia o seu esposo, aquela pessoa por qual você ora, vai estar aqui um dia, professando a mesma fé que você professa. Amém? Que a gente venha realmente ter uma fé tamanha, ao qual surpreenda até o próprio Deus. Porque Jesus, ele ficou surpreendido. Ele falou: nem todo Israel eu vi uma fé dessa. E olha que os discípulos caminhavam com Jesus. Quem tinha que ter mais fé eram os seus discípulos. Mais fé que aquele centurião. Mas só que Jesus viu uma fé tamanha naquele homem. E Jesus lançou uma palavra. E quando aquele homem chegou na sua casa, o seu servo já estava curado. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha tocar em vidas aqui, para que sejam curadas. Às vezes você não pode estar com uma enfermidade física, às vezes pode ser uma enfermidade na alma, são raízes de amargura que precisam ser tratadas, curadas, são feridas que às vezes no estereótipo nós não vemos, mas são feridas que internamente Jesus sabe. E Deus vai usar a sua vida e a minha vida para lançar uma palavra de cura e de restauração. Sabe por quê? Jesus, ele trabalha conosco, comigo, com você. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, se eu não me engano, acho que ele andou por 40 dias aqui nessa terra. E depois que ele foi para o Pai, os pés de Jesus hoje, a boca de Jesus hoje somos nós. Que podemos profetizar, podemos lançar uma palavra de cura, que vamos pregar o Evangelho, que vamos falar do Evangelho para outros, que vamos dar bom testemunho de Cristo. Nós somos aqueles que vão dar continuidade, que são usados por Deus na sua obra. Deus, ele pode usar qualquer um, como ele usou uma mula, né? Um Balaão, ele pode usar até um animal. Mas ele quer usar a sua vida, ele quer usar a minha vida, e que nós venhamos realmente despertar essa fé, uma fé tamanha, a qual basta uma palavra para que uma pessoa seja curada. Olha, o poder do Evangelho, o poder da palavra, a fé, é algo tão extraordinário, que tem pessoas que podem estar nos assistindo agora, e aqui no final a gente fazer uma oração e as pessoas podem ser curadas, com uma palavra que é lançada aqui, porque o reino espiritual, ele não está preso ao reino físico, ele transcende ao reino físico, ele é transcendental, ele está acima, muito acima desse mundo aqui. Então uma palavra que é lançada aqui traz cura. Isso é para a gente ver como o poder da palavra, como a palavra ela tem poder. Então, se nós tivermos uma fé e tivermos acreditarmos que uma palavra que a gente lançar vai trazer cura e restauração, aquilo vai trazer realmente o resultado. Amém. Amém? Vamos ficar de pé?